pessoal, como que vai vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aí na sequência das nossas aulas, parte 2, aula 2. A gente vai continuar vendo aqui como desenvolver um aplicativozinho usando a App Inventor. Vamos lá? Vamos começar então? Muito bem. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui para vocês saberem o que a gente vai abordar nessa aula aqui. Vamos fazer algumas observações iniciais aqui. Bom, é o seguinte, você viu na aula anterior, aula número 1, como começar a desenvolver usando App Inventor. A gente viu também como iniciar um projeto, montar uma interface gráfica, usar alguns componentes básicos e assim por diante, testar, compilar e testar. Tudo isso, alguns detalhes importantes para começar. A gente vai dar uma avançada agora, nós veremos então aplicativo com mais de uma tela, essa parte da aula é para isso. Também outros componentes um pouco mais sofisticados vão vir na sequência. Então vamos começar. Primeira coisa aqui é como assim um programa com várias telas? O que eu quero dizer com isso? Então, uma tela chamada de screen é uma visualização como se fosse uma página web, uma janela, um software. Então, para quem já programou, vai saber, por exemplo, que um programa tem lá, por exemplo, no desktop, janelas. Uma janela pode chamar a outra, pode abrir a outra. Num programa na web tem um site, uma página linka na outra, pode chamar a outra. E também na programação para dispositivos móveis, tem telinhas, screens ou activities, no caso de programação Android, que representam uma tela onde tem os componentes básicos dela e ela pode chamar a outra e pode dar sequência. Então a gente vai trabalhar com um programinha que tem várias telas, várias telinhas. A gente monta cada telinha uma etapa diferente, talvez, da nossa programação. Então é bom fazer isso para organizar, uma forma de organizar diferentes tarefas em um aplicativo e diferentes etapas que podem ocorrer. Então o primeiro passo aqui é a gente abrir o nosso projeto que a gente já tinha e acrescentar uma janelinha. Então a gente vai usar o mesmo projeto da aula número 1. Por favor, abra lá, a gente vai dar continuidade. Não é um projeto que tem alguma coisa específica, mas é para a gente começar a continuar aprendendo. Projeto de exemplo que a gente viu lá. E a gente vai adicionar então 1, 2, até 3 telinhas nesse programa. Então vamos lá? Vamos adicionar a telinha? Então é o seguinte, como é que faz para adicionar a telinha? Você vai subir lá no menu do seu App Inventor, você vai encontrar esses botõezinhos aí, ó, Screen, que tem uma setinha aqui, que você pode adicionar e até gerenciar as telinhas que você já tem. No caso, a gente só tem o Screen 1. Aqui eu posso trocar, né? Se eu tenho mais de uma, eu posso trocar a visualização de uma para outra. Aqui eu posso adicionar e aqui eu posso remover. Então é aqui que eu gerencio tudo isso daí. A gente vai adicionar então uma tela chamada tela 2, tá? Quando você apertar esse botão então adicionar tela, ele vai abrir essa janelinha, nova tela, e você digita então tela 2, sem espaço, sem nada, e dá um OK. Eu vou aqui colocar o navegador, aqui o App Inventor para a gente fazer isso. Então tá aqui, ó, Screen. Deixa eu só mudar o meu projeto aqui, que eu estou no projeto errado. Perdão, é o projeto aula 1. Aí está. Então eu venho aqui e só tenho a janelinha Screen 1. Então eu venho e adiciono mais uma. Vou chamar ela de tela, vamos colocar em português, né? Tela 2. Tá bem pequenininho aí, mas tela 2. OK. Então ele já abre para você começar a editar a tela 2. Tá aí. Então a tela 2 está em branco, esperando para ser editada. Bom, o que nós vamos fazer nesta tela? Algumas coisinhas aqui. Eu já deixei para vocês preparado aqui alguns parâmetros, né? Então nós vamos adicionar também depois a tela 3, né? Uma segunda tela e chamar de 3. Mas vamos primeiro fazer a tela 2 e depois a gente faz a tela 3. E aí a gente vai ficar com a tela Screen 1 como principal, a tela 2 e a tela 3. Esse é o objetivo nosso aqui. Só note um detalhe importante. Aqui você está vendo as propriedades da tela 2. Todas essas propriedades.
Se você colocar no screen 1, você vai perceber que tem mais propriedades. Por quê? Por que a tela 2 tem uma quantidade menor de propriedades, que você pode ver aqui, uma quantidade menor de propriedades do que a tela screen 1? Porque a tela screen 1 é a tela principal do meu programa. Então, ela também tem propriedades do aplicativo. Por exemplo, o nome do aplicativo, ou qual é a primeira tela do aplicativo, o número da versão do aplicativo e outras coisas mais, elas são configuradas nessa tela principal, que no caso vai ser a Screen 1, certo? Bom, então vamos lá, vamos estruturar as novas telas. A tela 2 será apresentado como uma mensagem de boas-vindas. Então eu quero usar essa tela para quê? Para aquelas pessoas que fizeram a matrícula e deu certo. Então lembra lá do nosso programinha na aula anterior? Opa, perdão. Você se lembra do nosso programinha na aula anterior que a gente fez? Então a gente fez lá um negocinho lá para fazer uma matrícula e tal, apresentou um e-mail para a pessoa, mas eu quero dar uma sequência. Se a pessoa realmente foi matriculada, eu quero dar umas boas-vindas. Oh, parabéns, você foi matriculado. Mas se não deu certo, eu também quero dar uma mensagem de conforto, assim, então. Então a tela 2 é para dar boas-vindas e a tela 3 para incentivar a pessoa a tentar uma outra vez. Então, é mais ou menos isso. A tela 3 é para aqueles que não conseguiram se matricular. E a gente também vai usar nessas telas imagens e mudar cores para tornar a tela mais atraente. Então, vamos começar a estruturar a tela 2. Aqui tem tudo que eu preciso para a tela 2, que eu já adicionei. Primeiro, alinhamento horizontal no centro, alinhamento vertical no centro, colocar tudo centralizado, cor do fundo azul, animação de abertura da tela fade, título parabéns e título visível falso. Então vamos lá, vamos fazer essas alterações aqui. Vou entrar no meu navegador e no meu App Inventor e vou fazer. Então tá aqui, ó, tela 2. Vamos começar aqui, ó, alinhamento horizontal centro, vertical centro, cor do fundo azul. Pode colocar uma imagem do fundo, mas não vou colocar, porque eu vou colocar uma outra imagem depois. Animação de fechamento de tela, ou melhor, vamos colocar animação de abertura de tela fade. Orientação da tela não especificado, rolável não especificado, não precisa marcar. Mostra a barra de estado, título. Parabéns. É isso mesmo? É isso que eu disse? Título. Parabéns. É isso mesmo. Parabéns. Título visível? Não. Não quero título visível. Que seria a barrinha aqui em cima. Ó. Quando eu desmarco, eu tiro essa barrinha aqui. Quero só chamar ela para ter um nome, mas não quero mostrar não. Tá? Então ela fica sem a barrinha. Fica uma tela mais limpa. Muito bem. Então, essa configuração nós terminamos. Dessa forma, o que eu tenho aqui agora é algo parecido com isso aqui, que você está vendo aqui, certo? Por enquanto. Essa barra de rolagem não vai aparecer, a não ser que eu marque que eu quero a barra de rolagem e eu ultrapasse o limite da tela com os meus componentes, mas isso não vai acontecer nesse momento. Mais uma coisa que eu quero estruturar na tela 2 ainda. Eu quero adicionar à tela 2 dois componentes, uma legenda, o label, e uma imagem. E vou definir aqui, para a legenda, o nome LBMSG, mensagem, tamanho de fonte 26 e o texto parabéns pela matrícula. Na imagem, eu vou renomear a imagem para IMG bem-vindo, vou colocar a altura e largura 50% para ele não ocupar o espaço todo da minha tela e vou clicar em enviar um arquivo em imagem e escolher uma imagem. E você pode escolher a imagem que você quiser. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Eu quero uma label, uma legenda. E eu quero uma imagem. Vamos configurar primeiro a legenda. Então, a legenda vai ter... Vou renomear ela para LBMSG, de mensagem.
vou mudar a fonte para 26. Vou colocar o texto parabéns pela matrícula. E vou colocar a cor do texto também, não tinha falado, mas é bom mudar para branco, porque a tela está azul. Então tá aqui. Ficou assim. A imagem está pequenininha, porque ainda não tem uma imagem. Então vamos mexer na imagem agora. Renomear IMG. Parabéns? Não lembro. Parabéns. IMG parabéns. Acho que é isso. Se não for também não tem problema. IMG parabéns. Aí tem algumas coisas aqui. Altura da imagem. Eu quero a altura porcentagem 50. Largura porcentagem 50. A imagem vai ficar forçadamente desse jeito. Ainda não tenho nenhuma imagem. Vamos pegar uma imagem. Então eu clico aqui e clico em enviar arquivo. E ele vai fazendo uma lista de arquivos que eu posso reaproveitar. Ou então naquela caixinha de mídia aqui. Funcionaria do mesmo jeito. Serve para o mesmo objetivo. Escolher um arquivo aqui. Provavelmente você não está vendo agora, mas vou escolher aqui. Já tenho aqui mais ou menos um arquivo JPG chamado bem-vindo. Vou escolher bem-vindo.jpg e dou um OK. Aí apareceu aqui, ó, meu bem-vindo. Dependendo da tela, ele vai redimensionar, tá? Porque está com 50%. Depois você pode ajeitar de uma outra forma se você quiser. Muito bem, é isso por enquanto. Então, provavelmente a sua tela deveria ficar algo parecido com isso. Mais ou menos parecido com isso. Tudo bem? Então, parabéns pela matrícula. Power off. Opa, perdão. Power on. Bluetooth pairing. Desculpa aí. Tem uma caixinha de som falando comigo. Bluetooth connected. Obrigado por avisar. Muito bem. Então, vamos dar sequência à nossa programação. Próxima etapa. Bom, a próxima etapa é a tela 3. Então, primeiro temos que criar a tela 3 e depois colocar essa estrutura na tela 3. Eu quero alinhamento no centro, vertical e horizontal, cor do fundo vermelho, abertura fade, título tente outra vez e título falso. Então vamos começar lá de novo. Vamos lá. O primeiro passo é criar a tela, né? Adicionar mais uma tela, chamar ela de tela 3. Vai aparecer para mim. Está em branquinha. E aí eu começo a colocar aqui centro, cor do fundo vermelho. Não são as melhores cores, tá? Mas enfim. Animação de abertura fade. Não é rolável. Título tente outra vez. Não vai aparecer, mas tá aí. Fechou. Então essa é a primeira etapa para a montagem aqui. A primeira etapa, se tudo correu bem, é para você ter uma coisa parecida com isso. Certo? Continuando, a segunda etapa é adicionar uma legenda, uma imagem, mesma coisa. E colocar a legenda chamada LB Mensagem, fonte 26 e o texto, não desista, tente mais para frente. Na imagem, eu coloco uma outra imagem para mostrar para ele tentar com 50%, 50%, envia um outro arquivo. Então tudo igualzinho. Sua janela vai ficar diferente, mas o processo é o mesmo. Então vamos lá. Colocar uma legenda, colocar uma imagem. Dessa vez eu vou colocar a imagem por cima, tá? Legenda por baixo. Imagem por cima, legenda por baixo. Então eu vou configurar a primeira imagem, nomeando ela para LB MSG. Vou colocar, não, a imagem é IMG MSG. Imagem. A imagem tem largura e altura 50%.
Tá aí. Eu vou buscar uma imagem, uma outra imagem, uma outra imagem. Eu já tenho aqui uma imagem tente.jpg, vai aparecer aqui, try again, tá aí essa imagem. E o texto, então eu vou configurar agora. O texto vou renomear para LBMSG. Não tem problema ter os mesmos nomes, porque estou trabalhando com janelas diferentes, telas diferentes. Aí o texto vai ser 26 tamanho. Eu vou mudar o texto para tente outra vez mais tarde. Não desista, né? Eu tinha falado também. Não desista. Tente mais tarde. Mais tarde na vida, não no dia. Cor do texto, vamos colocar branco também, para ficar melhorzinho. Perfeito. Tá aí. É o que eu preciso. Né? Então, se tudo correu bem, o que você tem aí é algo parecido com isso aqui. Não desista, tenta outra vez, mais para frente. Muito bem, vamos lá. Então a gente vai começar agora a fazer a programação, tá? O primeiro passo para fazer a programação é modificar o Screen 1. A gente precisa voltar lá no Screen 1, fazer uma alteraçãozinha na parte gráfica e depois modificar o código. Eu vou colocar um botão a mais e vou renomear esse botão como BT OK. Cor de fundo vermelho, largura preencher principal, forma arredondada, texto OK, cor do texto branco, visível falso. Ó, presta atenção, visible falso. Então, o que eu preciso fazer aqui, ó? As instruções volte para a tela principal, screen, onde eu já tenho essa composição. Adicione um botão e coloque as configurações parecidas. Primeiro renomeie BT OK. Depois, coloque configurações parecidas. Cor do fundo, vermelho. Largura, coloque preencher principal. Forma, coloque arredondado. Texto, você coloca OK. Cor do texto, vamos colocar branco. E olha, o importante, visible, desmarca. Por enquanto, você não vai ver nem ele aqui. Mas tudo bem, já está tudo pronto com ele. Ele vai sumir, mas ele só vai aparecer depois de verificar aqui. Certo? Tudo bem até aqui? Então, excelente. Continuando lá. Ainda agora, nós vamos fazer alguma mudança nos blocos de programação. Presta atenção que isso é importante, que aqui está o segredinho. O que eu quero aqui é o seguinte, quando eu apertar o botão verificar, eu quero que o botão ele faça a análise se a pessoa pode ou não ser matriculada, mas também libere o botão OK e congele o botão verificar, para ele não apertar de novo. Então eu tenho que fazer essas duas operações. Quando? Quando eu apertar o botão verificar, quando eu apertar o botão verificar, certo? Então quando eu clicar no botão verificar, eu vou fazer este código que você vai ver agora. Então, vamos lá. Vamos mudar para blocos. Já tinha os blocos da aula anterior. Então aqui, e eu vou precisar continuar aqui, ó, quando eu clicar. Depois que ele fizer tudo isso aqui, todo esse monte de C, eu preciso liberar o código. Então, liberar o botão, né, e, na verdade, congelar o outro. Então, é muito simples. Eu preciso acrescentar dois blocos. Primeiro, o botão de verificar, que é o botão BT exemplo. Aí eu vou procurar aqui o bloco ativado. Ativado. Ajustar ativado para... Então eu venho aqui, ó, embaixo desse bloco aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ou então isso, puxo aqui. Aqui. Depois de
Opa, eu coloquei dentro do C, né? Tem que ser fora do C aqui. Então eu coloco ajustar ativado para, e eu venho aqui em lógica e coloco falso. Eu peguei verdadeiro, cabeça. Lógica, falso. Então agora ativado não está mais ativado. E eu venho no botão OK e procuro o visível. Ajustar visível para lógica verdadeiro, porque eu tinha marcado que ele estava visível falso. Pronto, aqui esses dois botõezinhos é o suficiente para adicionar. Assim, eu preciso de mais alguma coisa. Aqui não, aqui é isso mesmo. Então, está resolvido o meu botão verificar, o meu ajuste que eu fiz no botão verificar, conforme eu estava pedindo para vocês. Tá? Na sequência, eu preciso agora programar o botão OK. Então, o botão verificar ficou assim. Está ali todo o bloco que você já tinha programado antes. E visível verdadeiro, ativado falso. Agora eu vou programar o botão OK, que não tem nada, está vazio. Quando eu clicar no botão OK, então eu quero abrir outra tela. E eu vou precisar então do bloco abrir outra tela, que está no grupo controle. Mas eu vou abrir que tela? Aí eu vou ter que fazer uma condicional para abrir uma tela ou outra. Não é verdade? Então, voltando aqui, eu preciso primeiro pegar o botão OK. Vamos só colocar isso aqui, encolher esse bloco para a gente programar com tranquilidade. Botão OK. Quando for clicado, o botão OK está aqui. E ele vai fazer o que? Ele vai fazer um C, então se não. C o quê? A mesma coisa. Se ele tiver ensino médio, ensino fundamental, que a gente já tinha feito esse teste, então venho aqui no CS exemplo e pego marcado. Já tínhamos feito isso. CS exemplo. Opa, tem um erro aqui. Perdão. Vamos fazer o seguinte. Quando dá erro, volta para o design, volta para o bloco. Então eu venho aqui no CS exemplo e pego o marcado. Se ele tiver marcado, eu vou abrir uma janela. Se não, eu vou abrir a outra. Então agora sim, em controle, eu procuro aqui, ó, abrir outra janela, nome da tela. Abrir outra tela, nome da tela. Tá aqui. Se ele tiver marcado, eu vou abrir qual tela? Aí eu uso o texto para isso. Eu venho aqui e coloco o texto aqui. E coloco o nome da texto. Tela 2. Se não, Ctrl C, Ctrl V, ele vai abrir a tela 3. Então, ou ele abre a tela 2, ou ele abre a tela 3. Tá aí. Esse é o código do botão OK. Porque ou eu vou abrir para falar para ele que dá parabéns, ou eu vou abrir para falar tente outra vez. Né? Então, é mais ou menos isso que eu quero fazer aqui. Certo? Calma aí, estamos chegando lá. A gente chega lá. Então, e agora? Então o código está aí, nos meus bloquinhos. E agora? E se eu quiser fazer isso, você pode testar agora, tá? Então esse momento aqui, você pode ir lá testar, aperta o botãozinho, veja se... faça um teste. Primeiro, marque com o xizinho se ele tem ensino fundamental e teste, ver se abre que ele está matriculado. Dá parabéns. Se não, teste de novo para ver se ele foi rejeitado e aí para ele ir mais para frente. Bom, mas e se eu quiser que apareça o nome da pessoa lá? Se eu quiser passar um parâmetro, dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Olha que interessante. Na tela 2, quero que apareça o nome da pessoa junto com a frase parabéns. Como é que eu faço isso? Eu tenho que trocar o bloco que eu usei ali. Eu usei o bloco abrir outra janela com valor, abrir outra janela, mas eu tenho que trocar para abrir outra janela com o valor inicial. E o evento que iremos usar para fazer isso, e objeto, qual seria? Não, no caso, vamos lá, vamos explicar direito o que eu estou dizendo. Eu vou usar isso lá na minha janela. Eu vou usar isso na minha janela principal, né?
no botãozinho OK, mas e depois? Depois eu quero que ele abra outra janela, certo? E aí passe para ele a informação de quem é a pessoa que estava na janela principal. Então no botão OK, eu vou programar para ele passar o parâmetro. Só que depois, ó, vamos fazer isso rapidão aqui. Vamos fazer isso rapidão. Perdão. Simplesmente eu troco aqui, ó. Esse abrir outra tela, eu venho aqui, controle, e em vez de usar esse controle, eu uso esse. Abrir outra janela com o valor inicial. É só trocar aqui, ó. Abrir outra tela. Qual é a tela? Tela 2. E qual é o valor inicial? O valor inicial, posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. O valor inicial é o nome da pessoa, mas eu não vou digitar o nome da pessoa aqui, então desculpa aí. Eu vou pegar o nome da pessoa que está na caixa. Nesta caixa aqui, ó. TXT exemplo. TXT exemplo texto. Aqui. Tá aqui. Então eu estou passando o nome para a pessoa. Repito essa operação aqui embaixo também. Vou jogar isso aqui no lixinho. Isso aqui no lixinho. Tá aí. E aí? É automático então? Ele passou para o outro lado lá? Já está tudo funcionando? Será que é isso? Não, claro que não. Quando chegar no outro lado, aí que está escrito aí, ó, qual é o evento e objeto iremos usar para recepcionar o valor na nova janela, na tela 2 ou na tela 3, que os dois eu estou passando o parâmetro. Eu vou usar a própria tela 2 ou a tela 3 quando ela for inicializada. Então, o que acontece? Vamos ter que fazer essa operação lá na tela 2, que até agora eu não tinha programado nada. Então, vamos tentar. Vamos lá. Tela 2. Abre aqui tela 2. Sem código. Design está aqui. Sem código. O que eu tenho que fazer? Então, a própria tela tem os seus eventos. E um dos eventos é o inicializar. Esse evento é importante, porque ele executa antes de a tela aparecer. Então, antes da tela aparecer, eu já quero pegar o nome da pessoa e colocar o nome na label também. Então, ao inicializar, eu quero pegar a label mensagem e ajustar o texto dela. Ajustar o texto. Qual era o texto mesmo? Era parabéns, né? Então eu vou, ou melhor, acho que era parabéns pela matrícula. Aí eu quero falar assim, parabéns pela matrícula fulano de tal. Então o que eu faço? Eu preciso de um concatenar, juntar, e aí o textinho aqui, parabéns pela matrícula, espacinho, e aí eu vou colocar o nome do cara. Mas da onde vem o nome do cara? Aí que tá, aqui no controle a gente tem como encontrar isso. Fica aqui, ó, obter valor inicial. Esse valor inicial é aquele que eu passei. Então ele está gravadinho, guardadinho. Eu consigo recuperar ele assim que eu entrar na janela nova. Esse é o segredinho. Então esse é o código para a gente passar o parâmetro e receber. Passar e receber. Passa a bola e pega. Certo? Então tá aí, ó, os códigos que eu precisava fazer, né? Para passar o parâmetro, nesse primeiro aqui, passando o parâmetro e recebendo o parâmetro. Eu coloquei invertido, mas é a mesma coisa, tá? Passando o parâmetro e recebendo o parâmetro. Para finalizar, eu quero só terminar aqui fechando o aplicativo. Então, como é que eu posso fazer isso? Coloco botões nessas duas janelas para finalizar e programo. É muito simples a programação desse botão. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer na tela 2, tá? Pra gente ver como é que faz. Vou fazer bem rápido. Então eu vou pegar um botão. Posso colocar aqui embaixo. Nem vou mexer nele direito. Vou só mudar o nome dele. BT fechar. Eu posso fechar a janela ou fechar o programa. Se eu fechar a janela, ele volta para a janela anterior, porque nós temos janelas anteriores. Mas se eu fechar
a janela principal, aí ela fecha o programa. Ou eu fecho o programa diretamente daqui. Então, nos blocos, eu vou simplesmente pegar esse botão fechar, quando ele for clicado, e simplesmente aqui em controle, eu escolho o que eu quero fazer. Então, eu tenho aqui, ó, fechar tela, fechar aplicação, fechar tela. Vou fechar a aplicação. Acabou meu processamento. Fechou a aplicação. E é isso daí. Então, não tem mais segredo. Fechando o aplicativo. Não é o que você está vendo agora aí, ó. Exatamente isso. Perfeito! Aí chegamos aqui no nosso finalzinho dessa aula. Muito bem. Então, o que a gente viu até agora dá para dar um pouquinho mais de gás no nosso programinha, não é verdade? Ainda tem mais. A gente vai ver outros componentes um pouco mais complexos na próxima parte da aula. Mas eu quero que você use essa parte da aula para fazer as suas aplicaçõezinhas com mais de uma janela. Então, isso que a gente viu e o que a gente vai ver, então. Então, olha lá, vimos mais de uma tela, passagem de parâmetros entre uma tela e outra, usando imagens, evento inicializar, nós vimos também como usar. O que nós veremos? Veremos como montar listas de vários tipos, data, mexer com data, mexer com hora. É isso que a gente vai ver na próxima aula. Não perca, espero ver vocês aí em breve assistindo a outra. Ver não, porque tá gravado, mas assista a próxima aula. Tamo junto aí, agradeço por essa aula. Até mais!